Padre Pedro Baldissera se licencia e Carlito Mers assume vaga na Assembleia Legislativa. ICMS para defensivos agrícolas volta a ser debatido no Parlamento. A audiência pública sobre a reforma da Previdência dos servidores estaduais será amanhã. E ainda, policiais militares recebem moção de aplauso. Estes e outros destaques você confere agora no TVA Notícias. Boa noite. O ex-deputado e ex-prefeito de Joinville, Carlito Mers, tomou posse hoje na Assembleia Legislativa. Ele vai ocupar o lugar de Padre Pedro Baldissera, que licenciou por motivos particulares. Primeiro suplente do Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2018, o economista e político Carlito Mers vai ocupar a cadeira de deputado estadual na Assembleia Legislativa de Santa Catarina durante os próximos 30 dias. A vaga foi aberta pelo deputado Padre Pedro Baldissera, que pediu licença a fim de permitir o rodízio de parlamentares da sigla. Carlito Mers foi prefeito da cidade de Joinville entre 2009 e 2012. Também já exerceu os cargos de vereador, deputado estadual e, por 3 vezes, deputado federal. Nas eleições de 2018, concorreu a deputado estadual, conquistando a primeira suplência com 14.960 votos. Ele falou sobre as expectativas para o período de 1 mês em que estará no Parlamento Estadual. Quero aproveitar esses 30 dias, inclusive, para qualificar o debate aqui na Assembleia, principalmente na minha área, que é a área do orçamento. Eu tive o privilégio, como deputado aqui na 13ª legislatura, aprovar o orçamento regionalizado. Digo sem medo nenhum, é a melhor ferramenta que existe no Brasil. Porque o orçamento regionalizado permite a participação de todos, governo, Tribunal de Contas, Assembleia, prefeitos, Tribunal de Justiça, na elaboração do orçamento. Fazendo isso, acabaria com essa pouca vergonha dessa política velha que é show do milhão, deputado que votar a favor tem emenda, que isso é uma coisa errada, né? Eu acho que o orçamento é o grande espaço da democracia e da república, né? Na tribuna do Parlamento, o deputado Ismael dos Santos demonstrou preocupação com um decreto editado em novembro do ano passado pelo governo do estado. O ato altera regras para isenção de ICMS na compra de carros 0 km por pessoas com deficiência. Segundo o parlamentar, o decreto trouxe novas dificuldades, como a exigência de laudos assinados por 2 médicos especialistas cadastrados no SUS na área da patologia do requerente, exigência de comprovação de renda e a não inclusão de veículos feitos especialmente para pessoas com deficiência na lista dos veículos que podem receber a isenção do ICMS. Se estabeleceu uma normativa em que determinados veículos que são efetivamente adequados a cadeirantes, por exemplo, estão fora dessa lista, certo? Mais do que isso, há também uma restrição em relação a quem pode conduzir esses veículos. E eu diria isso com uma certa tristeza, porque nós estamos sendo o único estado da federação com essas restrições. Então, o que está acontecendo? O deficiente físico de Santa Catarina está indo comprar o seu automóvel em Curitiba, está indo comprar o seu automóvel em Porto Alegre. Quer dizer, estamos perdendo recursos aqui em Santa Catarina e estamos prejudicando o cidadão catarinense, que representa hoje 21% da população de Santa Catarina. Pessoas com deficiência física, 21% da população catarinense. Então, é essa bandeira que nós estamos hasteando aqui no Parlamento e esperamos que haja sensibilidade por parte do secretário da Fazenda. A Comissão de Finanças e Tributação decidiu nesta manhã que vai realizar uma audiência pública para tratar do ICMS de defensivos agrícolas. Os parlamentares votaram um requerimento para cancelar a sessão ordinária no dia do debate. As comissões de Finanças e Tributação e de Agricultura promovem na quarta-feira da semana que vem uma audiência pública sobre o ICMS para defensivos agrícolas. O debate será realizado na quarta-feira às 2 horas. Os parlamentares voltam a falar sobre o assunto porque receberam informações de que o governo catarinense é contrário à continuidade da isenção. No mês que vem, vence o convênio que permite aos estados isentar os defensivos agrícolas. Por isso, todos devem se manifestar ao Conselho Nacional de Política Fazendária sobre a posição de serem favoráveis ou não à continuidade do incentivo.
terá o defensivo agrícola terá incidência de ICMS ou não? É bom ou não para Santa Catarina? Se colocarmos ICMS, vamos perder competitividade de preço internacional ou não? Toda essa discussão nós vamos ter junto com o secretário da Fazenda, Paulo Lee, e o secretário Ricardo Gouveia, da Agricultura. Todos os seus 40 deputados foram convidados, bem como também todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, sindicatos rurais, secretários de Agricultura e todas as federações que representam os setores produtivos também foram convidados para estarem aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Marcos Vieira, que preside a Comissão de Finanças e Tributação, afirma que se Santa Catarina se posicionar contrário à continuidade da isenção de ICMS para os defensivos agrícolas, o Estado perderá competitividade. São 170 países, sexto maior produtor de alimentos. 70% de toda a exportação catarinense sai do agronegócio. E 30% do PIB também sai do agronegócio. Então, por isso que é muito importante. Dar uma chacoalhada na economia de Santa Catarina pode fazer com que nós possamos perder essa competitividade. A Comissão de Saúde também debateu sobre a realização de uma audiência pública em conjunto com a Comissão de Finanças e Tributação. Acompanhe. A Comissão de Saúde aprovou a realização de uma audiência pública para debater sobre as estratégias de execução do valor de 20 milhões de reais para a área da saúde nos municípios catarinenses. Os recursos são dos consórcios intermunicipais constituídos legalmente. O debate será realizado em conjunto com a Comissão de Finanças no dia 1º de abril, às 9 horas da manhã. O colegiado também aprovou um projeto de lei que garante o início do tratamento da pessoa com câncer em até 30 dias após o diagnóstico. O autor da proposta é o deputado Valdir Cobalcini. Esse projeto ele trata de tudo que envolve a pessoa, a família, os direitos fundamentais da pessoa portadora de câncer, muito também com base no próprio estatuto do portador de câncer e na lei nacional que nós temos, né, onde obriga o início do tratamento 60 dias a partir do diagnóstico. Nós estamos então encurtando esse prazo porque eu considero que Santa Catarina é um estado dentre todos os estados, não só porque tem a maior incidência do câncer, mas é um estado de ponta da federação e que nós podemos ousar um pouco mais, até porque estamos tratando de vidas. A comissão ainda aprovou a realização de um seminário sobre direitos e garantias de acesso irrestrito aos benefícios da Previdência Social e do SUS aos portadores de HIV, na segunda quinzena de abril. Outro evento aprovado é uma audiência pública com o tema Julho Verde, campanha que alerta sobre a prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. A data ainda não foi definida. Os deputados que integram a Comissão de Agricultura e Política Rural também decidiram realizar uma audiência pública, mas isso você confere daqui a pouco, depois do intervalo. Até já! Questão de ordem é toda dúvida sobre a interpretação do regimento interno acerca de projetos em tramitação. Qualquer pessoa pode ser um candidato à doação de sangue. Para tal, ela deve ter entre 18 e 69 anos, 11 meses e 29 dias, sendo que são aceitos doadores entre 16 e 17 anos, desde acompanhados pelos pais ou responsável legal, com a assinatura de um termo de consentimento autorizando essa doação. A Comissão de Agricultura e Política Rural decidiu realizar uma audiência pública. O debate será sobre a necessidade de instalação da rede trifásica de energia elétrica no campo e manutenção da isenção de ICMS para defensivos agrícolas. A decisão foi tomada nesta manhã durante a reunião ordinária do colegiado, que também resultou na aprovação do projeto que mantém o benefício da agricultura familiar para quem transformar a propriedade rural em empreendimento turístico.
A Comissão de Agricultura e Política Rural aprovou um projeto do deputado Nilson Berlanda para alterar a lei de 2008 que estabelece a política de apoio ao turismo rural na agricultura familiar de Santa Catarina. De acordo com a matéria, os agricultores familiares que transformam a propriedade em empreendimento turístico não vão mais perder benefícios voltados à agricultura familiar previstos em outras leis, como vem acontecendo atualmente. É que hoje, ao utilizar a Lei de Apoio ao Turismo Rural para instalar pequenas hospedagens ou um café colonial, os agricultores precisam de vários relógios contadores de energia e perdem o direito à tarifa reduzida que a Celesc concede às propriedades rurais de pequeno porte. Outras vezes, uma mesma matrícula de propriedade rural acaba sofrendo bitributação, tendo que pagar IPTU e ITR, o Imposto Territorial Rural. O agricultor também perde as linhas de financiamento do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e uma série de outras vantagens. Com o projeto, os benefícios ficam garantidos para quem apostar no turismo rural. Os deputados integrantes da comissão acataram o parecer favorável da relatora, deputada Marlene Fengler, e aprovaram o projeto, que agora está pronto para ir a plenário. Esse projeto de lei, ele visa exatamente isso, garantir com que eles não percam benefícios que eles já têm, como o PRONAF, que é um programa extremamente importante para eles, para que eles não percam esses benefícios, possam manter os benefícios e se transformar em instrumentos turísticos, né, de espaços turísticos, para agregar valor àquelas propriedades. E, com isso, eu acho que o mais importante é fazer com que a gente consiga manter as pessoas, os agricultores no campo, né, e não ao invés de estimular a sua saída, estimular a manutenção e a agregação de valor para essas pequenas propriedades de Santa Catarina. Na mesma reunião, os deputados aprovaram a realização de 2 audiências públicas no próximo dia 27 de março, em conjunto com as comissões de Finanças e de Economia. Um dos debates será em Chapecó, às 9h30 da manhã, e o outro em São Miguel do Oeste, às 2h da tarde. O objetivo é discutir como a Celesc vem utilizando os recursos obtidos junto ao BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Os deputados querem saber se a empresa está cumprindo o compromisso e usando parte da verba de R$1 bilhão e 200 milhões para dar continuidade ao programa Celesc Rural, que substitui as redes monofásicas por redes trifásicas no campo. A Comissão de Agricultura também aprovou a realização de outra audiência pública em conjunto com a Comissão de Finanças e Tributação. Vai ser na próxima quarta-feira, dia 11 de março, no plenarinho da Assembleia Legislativa. Este debate tem como objetivo discutir o fim do prazo de isenção de ICMS sobre os defensivos agrícolas, que vence no dia 30 de abril. A partir desta data, a política de cobrança de imposto estadual para esses produtos deverá obedecer determinação federal do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Será uma grande mobilização do setor agrícola, nós vamos ouvir aqui desde autoridades do governo, né, já tem vários secretários confirmados, bem como também lideranças do setor, como sindicatos, federações, cooperativas. E a ideia é criar um movimento capaz aí de influenciar a nível nacional, tendo em vista que aqui em Santa Catarina, né, numa lei aprovada aqui na Assembleia, os impostos não aumentaram para esse segmento. Mas agora, a partir de abril, né, tem uma nova discussão no CONFAS a nível de Brasília, e nós queremos, através dessa audiência, desse debate, influenciar para que esse setor não sofra, né, aumento de impostos, tendo em vista aí a grande competitividade internacional que Santa Catarina tem. Amanhã, a Assembleia realiza uma audiência pública para tratar da inclusão de Florianópolis na Rota de Cruzeiros Marítimos de Santa Catarina. A movimentação econômica deste tipo de turismo no estado está estimada em mais de 80 milhões de reais. Florianópolis ainda não alcançou 17 dos 40 requisitos necessários para fazer parte da Rota de Cruzeiros Marítimos do estado, que atualmente inclui Porto Belo, Balneário Camboriú e Itajaí.
Entre os itens não alcançados pela capital estão a infraestrutura necessária em terra para receber os turistas e o tempo máximo de 30 minutos para deslocar os passageiros do navio até o trapiche. Promovida pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente, a audiência pública deverá contar com a participação de empresários e outros profissionais do setor de turismo do estado, além de integrantes do Fórum de Turismo da Grande Florianópolis. O encontro está previsto para começar às 2h da tarde no plenarinho Paulo Stuart Wright. E outra audiência pública que será realizada amanhã vai debater a proposta da reforma da Previdência dos servidores estaduais. Tramitam aqui no Parlamento uma proposta de emenda à Constituição do Estado e um projeto de lei complementar. O debate será realizado para que os deputados ouçam as categorias envolvidas. O deputado Maurício Scudilarchi, relator das matérias na CCJ, é o autor do requerimento para a realização da audiência. As duas matérias foram protocoladas pelo Poder Executivo no final do ano passado e começaram a tramitar agora em fevereiro. Desde então, os parlamentares vêm apresentando emendas com o objetivo de alterar o texto enviado pelo governo do estado. A bancada do Partido dos Trabalhadores protocolou 2 emendas à PEC e 21 emendas ao projeto de lei complementar, para suprimir artigos que, de acordo com os 4 deputados da sigla, retiram direitos e garantias do servidor. Já o deputado Bruno Souza protocolou 4 emendas ao projeto de lei complementar, uma delas substitutiva global, para tornar as novas normas mais rigorosas do que as propostas apresentadas pelo governo. E em função da realização da audiência pública sobre a reforma da Previdência, os deputados aprovaram um requerimento pelo cancelamento da sessão ordinária prevista para amanhã. A audiência será transmitida ao vivo pela TVEL e também pelas nossas redes sociais. E a gente termina a edição de hoje com a homenagem da Assembleia a 3 policiais militares por atos de coragem e bravura. Confira na reportagem. Os soldados Diego Francisco de Lima e Ézio Francisco Fernandes atuam no município de Içara. Eles receberam moção de aplauso do parlamento catarinense por um ato de bravura ocorrido no dia 5 de fevereiro. Os 2 estavam de folga quando perceberam um capotamento na BR-101. Pararam para ajudar e perceberam que se tratava de sequestro. Eles prenderam um dos criminosos e salvaram a vítima, Aline Marcon, que veio até Florianópolis para participar da homenagem aos policiais militares. No momento que o carro capotou, foi um momento de tortura, né? A gente espera a sua morte ali. Mas Deus é grande, então chegaram os 2 policiais, um deles, o Diego, chegou do meu lado e perguntou como eu estava, se estava tudo bem. Então eu sussurrei para ele baixinho que eles estavam armados, então ele deu voz de prisão, um bandido ficou no local, o outro fugiu. Fomos atender e não esperava que era aquilo que a gente imaginava, que era um mero acidente de trânsito, né? Mas graças a Deus o nosso instinto policial ali, ao descer do carro já percebemos que poderia ser alguma coisa diferente do que um acidente de trânsito e nos deparamos com um assalto e uma vítima de sequestro. Graças a Deus ocorreu tudo certo. Conseguimos prender um e conseguimos resgatar a vítima. Na mesma cerimônia, os deputados também homenagearam o soldado PM Júlio César Evangelista, lotado no batalhão de Camboriú. Em dezembro do ano passado, o policial salvou uma mulher de um ataque de abelhas, notícia que repercutiu na imprensa e nas redes sociais. Foi um momento ali, embora dolorido, mas muito gratificante, né, por poder salvar uma vida, poder resgatar uma pessoa. Essa semana ainda a gente teve uma situação semelhante, onde houve 2 mortes na cidade de Navegantes e graças a Deus ali naquela situação, tanto eu quanto a moça, a senhora Arietuza, a gente conseguiu sair ali são e salvos. Participaram da cerimônia oficiais da PM e vários parlamentares. A iniciativa de homenagear os policiais foi do deputado Ismael dos Santos. Esse parlamento se sente honrado em poder aplaudir essas atitudes, essas atividades de uma classe que às vezes não é compreendida, mas que é tão necessária à segurança pública. Então nos sentimos honrados em poder ter aprovado essa moção no plenário e agora fazer entrega a esses campeões aí da nossa Polícia Militar. E o TVEL Notícias fica por aqui. Lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, você confere mais informações no Primeira Hora. Uma boa noite para você.